Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia que é central em muitas tradições de pensamento: aquele conflito eterno entre orgulho e humildade. A história que vamos analisar aqui trata essa tensão não só como um traço de personalidade, sabe? Mas como um verdadeiro drama cósmico, uma batalha com origens que vem de muito antes da própria história humana. E para começar, essa citação de São Tomás de Aquino coloca a coisa toda em perspectiva. A ideia aqui é bem radical. O orgulho não é só mais uma falha. Não, é a matriz, a raiz de onde todos os outros problemas e conflitos acabam nascendo. É essa premissa que vai dar base para tudo que a gente vai ver a seguir. Então, para a gente conseguir explorar essa ideia a fundo, a narrativa nos leva para um tempo antes do tempo, porque é descrito como o primeiro conflito espiritual de todos. A origem do orgulho, dentro dessa visão, é um evento gigantesco, cósmico. É a ruptura de uma criatura com a sua própria fonte. Pensa assim, é um amor próprio tão intenso, mas tão intenso, que chega ao ponto de desprezar a própria origem da sua existência. É um desejo de ser autossuficiente, de não dever nada a ninguém. E é aqui que a história faz uma ponte direta com a nossa experiência, a experiência humana. A tese é que toda vez que o orgulho aparece na gente, aquele desejo de autossuficiência total, de ser a nossa própria fonte de sentido e valor, isso é, na verdade, um eco daquela queda original. A gente acaba repetindo, em escala humana, aquele mesmo desejo. Agora, o ponto central da nossa análise vai focar num episódio bem específico: o confronto no deserto. Essa passagem é apresentada quase como um mapa, um guia simbólico para a gente entender e, quem sabe, até confrontar as várias faces do orgulho. E olha, o cenário do deserto aqui não é só um lugar físico, não. Ele simboliza um espaço de despojamento, sabe? Um lugar onde, longe de todas as distrações do mundo, as nossas lealdades mais profundas são postas à prova. É ali, nesse campo de batalha interno, que as três principais inclinações do orgulho vão aparecer. A primeira tentação vai direto na raiz do que essa narrativa considera o orgulho. É aquele impulso de provar que a gente se basta, que somos capazes de nos sustentar sem depender de absolutamente nada nem ninguém. O confronto aqui é muito direto, né? De um lado tem um convite para usar o poder e resolver uma necessidade imediata, agora. Do outro vem uma resposta que muda completamente o jogo, que redefine o que significa sustento. Ela coloca a nossa dependência em algo que vai muito além do material. A segunda tentação já explora uma forma mais sutil de orgulho, que é a vaidade espiritual. É o desejo de ser reconhecido pela própria virtude. É basicamente usar a espiritualidade como um palco para ganhar aplausos e admiração. Aqui, a proposta é fazer um milagre espetacular, um show. E a resposta confronta isso com um princípio bem claro: a fé não deve ser usada para testar ou manipular o sagrado. A narrativa aqui sugere que a virtude de verdade não precisa de plateia, não precisa de performance. E, finalmente, a terceira tentação. Essa lida com a forma mais explícita de orgulho, a arrogância do poder. É a busca pelo controle, pelo domínio sobre os outros, pelo poder político e social, e a qualquer custo. A oferta de todo o poder do mundo em troca de um único ato de adoração, e se estabelece a escolha fundamental, segundo essa perspectiva. Ou a gente serve ao poder pelo poder, ou a gente serve a um princípio, seja ele ético ou divino, que está acima de tudo isso. Ok, depois de mostrar essas três faces do orgulho, a narrativa vira o jogo e apresenta três contra-exemplos. São três modelos que, dentro dessa lógica, encarnam a humildade como a resposta perfeita para cada uma daquelas tentações. O primeiro modelo, o publicano, é o oposto da vaidade espiritual. Na parábola, enquanto a outra figura, o fariseu, fica lá se exaltando, falando de suas virtudes, o publicano adota uma postura de honestidade radical consigo mesmo. A confissão dele é tão simples, mas tão poderosa, ela é mostrada como o antídoto perfeito para a performance religiosa. É a verdade sobre si mesmo, sem máscara, sem artifício, e é isso que, na história, derrota a vaidade. O segundo modelo é um centurião romano, e ele serve como o contraponto perfeito para a arrogância do poder. Pensa bem, ele é um homem com muita autoridade militar, com status social, mas que mesmo assim reconhece uma autoridade muito superior à dele. Essa frase, vinda de alguém na posição dele, é impressionante. Ela ilustra a ideia de que a verdadeira grandeza pode estar em reconhecer os próprios limites, mesmo quando se ocupa uma posição de poder.
E o terceiro modelo, Maria, é colocado como a resposta definitiva àquela tentação original, a da autossuficiência. A figura dela representa a aceitação de um papel de serviço, em vez de um papel de autoglorificação. Dentro da lógica de toda essa narrativa, essa declaração de entrega é o oposto exato daquela rebelião primordial de querer ser o próprio Criador. É como se fechasse o ciclo que começou lá na queda angélica. Bem, com todos esses elementos na mesa, a análise agora se volta para dentro, para a aplicação pessoal de tudo isso, através da metáfora do deserto interior. A ideia aqui é que todo mundo tem esse espaço interno onde, sem as distrações do dia a dia, a gente confronta o que realmente valoriza. É nesse lugar de silêncio que, segundo essa visão, se revela a quem ou a que nós realmente servimos. E assim, a estrutura toda dessa história se resume a uma escolha fundamental. De um lado, o caminho que a fonte chama de tentador, que é focado em tomar para si, seja poder, reconhecimento, controle. Do outro, o caminho definido como vencedor, que é baseado em entregar-se a um propósito que vai além do próprio eu. Isso tudo nos deixa com uma questão final, que está no coração de toda essa estrutura de pensamento. Será que a humildade, nesse contexto, é mesmo uma forma de auto-humilhação? De se colocar para baixo? Ou será que é, na verdade, uma forma radical de realismo? O simples ato de ver e aceitar a verdade sobre nós mesmos e sobre nosso lugar no esquema maior das coisas. Fica aí a reflexão.